e hoje nós estamos com mais um episódio do nosso quadro de entrevistas com brasileiros aqui nos Estados Unidos, e hoje nós vamos trazer uma história bem bacana. Nós vamos trazer a história da Amélia. A Amélia conseguiu o green card dela através do visto EB3, que é aquela petição de green card baseada em emprego. Vocês já sabem como funciona. Fica até o final da entrevista que a gente vai passar diversas informações para vocês. Mas antes da gente começar o vídeo, clica aqui abaixo, se inscreva no canal se você não for inscrito, ative o sininho de notificações para estar por dentro de todas as novidades que eu faço aqui da América para vocês, e já sabe, segue lá no Instagram, que lá eu mostro um pouquinho do meu dia a dia na América. Muito obrigado pela participação, Amélia. Se apresenta para nós, fala um pouquinho de você, conta um pouquinho da sua história. Oi, Roger, tudo jóia? Então, meu nome é Amélia Peixoto, eu vim para os Estados Unidos em 2006 como au pair e fiquei 2 anos com a mesma família. Foi o meu começo aqui na América, né? Foi quando eu decidi que eu queria morar aqui. E então eu voltei, depois de um bom tempo, voltei inclusive para a mesma cidade onde a família que eu fui recebida me ajudou, moro no mesmo local ainda, perto deles. Foi aí que eu comecei a minha jornada com a imigração para conseguir o meu green card. Legal, show de bola. E é bem interessante, né? Porque o programa de au pair é um programa que traz muitas pessoas legalmente para morar e trabalhar aqui, né? Temporariamente. E sempre foi um sonho seu morar nos Estados Unidos ou não? Você caiu aqui de paraquedas? Eu caí de paraquedas como au pair. Eu lembro que eu estava minha irmã tinha uma agência de viagem onde a gente mora, em Maceió, e a UFAL, eu estava fazendo UFAL nessa época, eu fazia arquitetura, e a UFAL entrou em greve, sem tempo determinado para voltar. Então, eu comecei a trabalhar com a minha irmã na agência de intercâmbio dela, e eu via as meninas se preparando para serem au pairs. E aí eu comecei a achar interessante aquele programa. E aí eu me inscrevi, fiquei online rapidinho, me inscrevi, a família me escolheu e acho que uns 3 meses depois eu já estava aqui e eu vim determinada a ficar 1 ano. Não, 1 ano é suficiente, porque o programa de au pair você fica 1 ano e se você quiser você estende depois na minha época, acho que hoje mudou, mas na minha época você podia estender por 3 meses, 6 meses, 9 ou 1 ano. E aí eu disse, não quero estender, eu só quero ficar 1 ano. E terminou que eu fiquei 2 anos com eles e ainda queria ficar mais se eu pudesse. Tá certo. E na época esse programa custava muito caro ou não? Não. Na época, eu acho que eu peguei uma promoção, se eu não me engano, foi R$500. Foi R$500 ou foi $500, mas eu acho que foi reais. Assim, é o melhor custo-benefício para quem quer aprender o inglês e morar aqui por um tempo. Então, mas eu vim sem inglês nenhum. Eu desci no aeroporto, assim, e agora o que é que eu faço? Mas foi super rápido para eu pegar o inglês. Eu tomava conta de 2 crianças e elas eram bastante comunicativas. Elas gostavam de falar muito e a mãe também gostava de falar muito. Então, assim, com 6 meses, eu já estava no Community College fazendo faculdade de arquitetura. Então, eu peguei o inglês muito rápido. Bacana, show de bola. Mas, eu não tinha contato nenhum com brasileiro aqui, quando eu vim como au pair. Você foi para qual região na época, só para a galera saber? Eu vim para Virgínia. Ah, legal, bacana. Aqui não tem uma comunidade brasileira grande, como em Maryland, como Flórida. Maryland ainda tem um pouco menor que Flórida, mas é uma comunidade até grande. Mas a Virgínia não tem. E esse início, você teve muita dificuldade na adaptação? Porque você está vindo para cuidar de crianças numa família americana, né? Você nunca tinha vindo nos Estados Unidos, acredito eu, mas foi difícil para você se adaptar? Realmente eu nunca tinha vindo. Foi a minha primeira vez. E eu lembro que, na época, o programa te deixava 4 dias, se eu não me engano, em Nova York para você fazer um workshop. O hotel era tipo do lado da Times Square. E eu ainda tinha muito contato com muitas brasileiras do programa, que eu conheci em São Paulo quando eu estava a caminho, né, de Nova York. Então, até ali eu não tinha sentido muito impacto. Então, porque eu estava, né, folia, Times Square, conhecendo pessoas novas. E então eu vim para a família. E quando eu cheguei na família, aí foi meio que um choque para mim, sabe? Porque a família falava muito rápido e eu não entendia o que eles estavam falando. E na primeira noite, eu lembro que eu chorei bastante. Eu era novinha, eu chorava, porque eu digo, como é que eu vou me comunicar com essas pessoas? Mas a mãe foi super amável, entendeu a situação. A maioria das au pairs, eu acho que quando chega tem esse que eles chamam de homesick, né? E eu tive um pouco, mas passou rápido. Depois eu entrei, assim, comecei a conversar com a família, eu com um dicionário de português para inglês, ela com um dicionário de inglês para português. Então eles eram muito abertos, assim, para a minha cultura, sabe? Então eles permitiam que eu trouxesse muita coisa da minha cultura para casa deles. Bacana, show de bola. E é verdade que paga pouco mesmo au pair? Dá para sobreviver assim? Dá para pagar as contas? Se você pegar uma família boa, como a minha família era maravilhosa. Eu não comprava nada, eu não comprava um shampoo, eu não comprava nem roupa. Eles compravam tudo. Então, o meu dinheiro era só para mim, quando eu queria viajar. Às vezes, até quando eu viajava, eles compravam minha passagem. Mas é pouco.
Na minha época, eu me lembro como hoje, era em 2006, era $139 a semana. E aí, no segundo ano, teve um aumento para 164, mas isso foi em 2007, o aumento. Então, se você parar para pensar que hoje, em 2024, tá, acho que $198, $200, quer dizer, 15 anos, eu acho, né? Então, aumentou bem pouquinho. Mas, assim, como a família, ela tem que pagar a sua hospedagem, assim, você não paga nada para morar lá, eles têm que te fornecer um celular, com conta, eles têm que te fornecer um carro se você morar longe e alimentação. Então, meio que o seu dinheiro é só para você gastar se você quiser sair, entendeu? Entendi. E aí você ficou no programa de au pair, você chegou a ficar os 2 anos, né? Fiquei os 2 anos. Tá certo. E aí você voltou para o Brasil, o que você fez assim? Eu voltei para o Brasil, só que assim, nossa, foi o dia mais difícil da minha vida, deixar minhas meninas. Foi horrível. Mas a família me perguntou se eu queria continuar como estudante, que eles seriam meus sponsors. E eu disse, eu preciso voltar para o Brasil, né? Ficar um pouco lá, porque 2 anos fora, eu vou para o Brasil. Eu também estava com muito medo de perder minha faculdade de arquitetura, porque eu não conseguia puxar, apesar de que eu já tinha iniciado a faculdade aqui, então isso não era assim um grande empecilho. Mas quando eu cheguei no Brasil, com acho que poucas semanas, a família pediu para aplicar para o meu visto, porque as meninas estavam sofrendo muito. E aí eles aplicaram para o visto de estudante e eu fui aprovada. Ah, que Só legal. que eu voltei, eu acho que eu voltei para o Brasil em abril de 2008, e quando foi em julho de 2008 eu estava voltando para cá. Então foi pouco tempo que eu passei no Brasil e eu voltei como estudante. Legal, bacana. Só que eu decidi não ficar como estudante com eles por motivos pessoais da minha família, que eu tive que ficar em casa ajudar minha mãe, porque eu era a única filha solteira. E aí eu tive que voltar para o Brasil. Então eu perdi o meu visto de estudante. E você perdeu o visto? Nossa, como é que foi isso, assim? Você veio, aí você falou, não, eu tenho que voltar por questões pessoais, aí perdeu o visto. Foi, a família ficou arrasada. Aí voltei e acho que com uns 3 meses depois que eu voltei, a família pediu para eu ir para visitar as crianças, para passar o Natal com eles. O primeiro Natal que eu teoricamente estaria longe, né? Eu passei 2 Natais com ele. E aí eu disse, tá, tudo bem, só que eu tenho que tirar o visto de turista, porque o meu visto de estudante já... quando eu voltei, que eu não me matriculei, né, na faculdade, eu perdi. E interessante é porque eu já tinha 2 vistos de au pair, porque o meu segundo visto de au pair eu voltei para o Brasil para renovar, então eu tinha já 2 vistos de au pair e eu tinha um visto de estudante. Então, quando eu fui tirar o meu visto de turista, eles me negaram. Como que foi a entrevista, assim? Só pra gente entender, porque você já passou tantas vezes no consulado. Exato, eu me pegou de surpresa, porque eu não teoricamente era para ser um visto simples para mim, porque eu já tinha vindo e voltado, eu sempre cumpria o prazo. E aí o rapaz, eu disse negado, aí ele falou, sim, você não tem vínculo suficiente com o Brasil. Aí eu, ok. Você faz o quê? Você vai embora. Só que aí eu liguei para a família. Assim que eu saí do consulado, eu liguei para a família. E eu disse, meu visto foi negado. E a mãe americana, ela disse, como assim negado? Eu disse, foi negado. Expliquei para ela a situação. Roger, você não tem ideia. Essa mulher foi bater em um que chama congressman. E aí ela foi no gabinete dele, explicou a situação, fez uma carta, assim, eu acho que tinha mais de 8 páginas, a carta contando toda a minha história, que quantas vezes eu tinha vindo, quantas vezes meus pais tinham ido me visitar, e contou tudo dos meus vistos, ela tinha número dos meus vistos, tinha tudo, ela é muito organizada. E aí ela deu entrada nesse congressman, eu ainda tenho a carta dele até hoje, e o congressman entrou em contato com o consulado de Recife, que foi onde eu fiz. E o consulado de Recife me ligou e me pediu para reagendar a entrevista e ir lá de novo. Inclusive, na carta, ela pedia para que eu não fosse entrevistada pelo mesmo cônsul. Você tem ideia da moral dela? Ela disse, eu não quero que ela seja entrevistada pelo mesmo cônsul, e o congressman entrou em contato, o consulado entrou em contato comigo e me pediu para ir lá de novo. E aí foi um outro cônsul que falou comigo, e aí eles me aprovaram. Caraca, quem diria, hein? Que E aí eu sorte. vim visitar minhas meninas e fiquei com visto de turista. A partir daí, aí eu tirei um segundo visto de turista depois que venceu, e aí eu não tive mais problema. E aí, depois desse visto de turista, o que aconteceu? Como que você fez para ficar aqui nos Estados Unidos? Não, aí eu vinha só visitar. Aí eu voltei e retomei minha vida no Brasil. E continuei minha arquitetura no Brasil, me formei, conheci meu marido, casei, tive 2 filhas, mas aquela vontade sempre de vir morar aqui. Tanto
tanto é que meu marido até brinca que quando a gente se conheceu, eu disse: oi, prazer, meu nome é Amélia e fique sabendo que um dia eu vou embora, vou morar nos Estados Unidos, então não se apegue muito. E aí ele disse: eu gostei, eu quero ir com você. E aí a gente continuou, casamos, e aquela ideia sempre de vir morar aqui. E até que um dia a gente decidiu, minha segunda filha tinha acabado de nascer, e a gente disse, é agora. Se a gente não for agora, a gente provavelmente não vai mais. E aí a gente tirou o visto de estudante. Eu tinha um inglês ainda muito bom, apesar de eu ter passado, tipo, acho que mais de 10 anos sem praticar. Então, eu precisava também da gramática, porque quando a gente é au pair, pelo menos eu não fiz cursos de inglês para aprender gramática. Então, eu precisava da gramática, porque eu não sabia, eu sabia falar, entendia tudo, sabia escrever, mas não sabia das regras. Então, meu visto foi tranquilo. Foi bem um pouco antes, acho que 1 ou 2 anos antes da pandemia, então ainda estava tranquilo. Acho que depois da pandemia que o negócio ficou mais complicado no Brasil. E aí você veio para cá para fazer o curso de inglês. Você ficou quanto tempo estudando inglês? E aí, como que surgiu o EB3 na sua vida? Porque, né, hoje você já tem o Green Card, você já passou por vários vistos, várias entrevistas, teve visto negado e agora tem Green Card. Como que foi tudo isso? Então, eu falei com a minha família, a família americana, que eu estava querendo voltar. Eles sempre quiseram que eu voltasse, e aí eu falei para eles, chegou a hora, eu estou voltando. E eles me ajudaram a chegar de uma forma assim, porque você sabe, migrante quando chega é um colchão inflável e é isso. Só que assim, eles me ajudaram bastante. Aqui na Virgínia é bem difícil você conseguir aluguel, e principalmente quando você tem, você não tem como comprovar o income, né? Bendito income. Eu tinha um social da época de au pair, para você ter ideia, eu nem lembrava disso, nem sabia que eu tinha social. E hoje a gente sabe que é um documento tão importante, né? E ele não expira, né? Muita gente não sabe disso. Não, exato, ele não expira, só que até eu entrar aqui, eu não lembrava dele, por essa questão que eu não tinha um income, não tinha o social, que eu achava que eu não tinha. A família entrou no meu... A família me ajudou a procurar casa, acharam finalmente uma casa que aceitavam a gente sem income, mas aí a família teve que entrar no meu contrato, tipo, para segurar que estava tudo bem. Um co-signer, né? Fiador. Isso, eles eram o meu fiador, então essa família, assim, foi maravilhosa pra gente. Quando a gente Uma entrou... bênção na sua vida, sua família. Não, eles são uma bênção para mim. E quando a gente chegou, a gente alugou a casa de longe. Ela veio ver a casa, disse que a casa era ótima, mandava vídeos e tal. E quando a gente chegou, só que ela estava fazendo uma surpresa e a gente não sabia. E quando a gente entrou na casa, Roger, minha casa tinha tudo. A minha casa estava toda mobiliada. Toda, tinha cama para minhas filhas, tinha roupa, tinha brinquedo, tinha remédio, tinha comida, tinha tudo. Então, assim, eles sempre foram uma bênção na vida da gente. Eu acho que quando você é positivo e você, sabe, gosta de ajudar as pessoas, eu amo ajudar as pessoas, eu acho que a vida meio que retribui, sabe? Então, foi um início um pouco menos difícil pra gente, porque meu marido não tinha língua, minhas filhas também não, e eu já estava preocupada com o impacto que seria na vida delas, porque eu estava afastando elas da minha família, né? Do convívio da minha família. Mas foi um início, assim, desafiador. Eu fazia inglês no sábado e domingo. Então, porque como a minha filha mais velha estava indo para a escola, eu precisava dar uma atenção a ela e eu tinha pequenininha. Então, eu precisava ajudar com ela em casa. Eu ficava em casa com ela. E sábado e domingo era a minha aula o dia todo. E é pesado, né? Eu já fiquei sabendo que quando é só 2 dias na semana, porque são 20 horas semanais. Cara, é o dia inteiro. É o dia inteiro. Eu chegava lá de manhã, saía lá de noite. Mas, então, outra bênção, assim, que veio a questão do online. Quando aconteceu a pandemia, então veio a questão do online. Então, todo mundo que tinha aula começou a ter aulas online. E aí, a partir daí, eu fiz 3 anos fechado de inglês. Só que no meu primeiro ano que eu estava aqui, eu já tinha começado a pesquisar o EB3, e aí eu descobri que tinha esse sponsor aqui na Virgínia. Então, eu disse, não, eu não quero outra coisa, eu quero ficar aqui, sabe, perto de onde eu conheço, porque é um ambiente que eu já conhecia, morei aqui 2 anos. Minha filha estava na escola, já estava gostando, já tinha aprendido inglês, então eu não me via indo para outro estado para fazer o EB3. Então, eu digo, eu espero por essa vaga o tempo que for. E eu lembro que eu esperei 1 ano. E aí depois eu apliquei para essa vaga.
de cuidador. E aí, você usou alguma empresa, alguma agência? Eu fiz com o advogado Robert Lubin, e aí Ele é muito conhecido, não é? Porque a doutora Aide já mencionou que tem parceria com ele também. Isso. E o escritório dele era aqui. Tipo, ficava 25 minutos na minha casa. Eu digo, bom, porque você sabe que o brasileiro meio que é meio medroso por essas coisas, né? A gente fica com medo de ser algum golpe, alguma coisa. Aí eu digo, bom, se algo der errado, eu vou botar no escritório dele. Eu sei onde é, eu tenho endereço, vou. E eu fui lá, fui bem recebida. Eles realmente têm um escritório lá. E eu tive entrevista com eles agendaram a minha entrevista com o sponsor. E eu gostei demais do sponsor. Tive uma entrevista com eles e eles disseram, tipo, você tá aqui, tipo assim, você é vizinha da gente, o seu inglês tá ótimo, e você tá aceita por a gente. Então, agora vamos iniciar o processo todo. Tá certo. E assim, pra galera entender, né? Você tava pesquisando na internet, aí você viu lá o nome do Robert Lubin, EB3, deixa eu entrar em contato com ele. E aí, eles fazem o contato com a empresa. Como que é esse processo de você falar com a empresa? Porque tem muita gente que não sabe como que é, só pra galera entender. Então, ele já tinha o sponsor, ele já trabalhava com esse sponsor há vários anos. E aí, quando ele recebe um candidato para aquela vaga, eu lembro que ele me mandou algumas vagas que ele tinha disponível, e quando eu vi essa da Virgínia, foi a que eu optei. E aí, ele entra em contato com o sponsor, passa o seu e-mail, o sponsor entra em contato com você para poder agendar a entrevista. Porque esse sponsor, especificamente, ele pedia para fazer a entrevista para ver se ele te escolhia ou não. Caso ele não te escolhesse, você seguia com uma outra vaga, ou você pedia o seu dinheiro de volta. Não continuava com Web3. Certo. E aí, não sei, você pode falar, assim, que tipo de sponsor é? Você não precisa falar o nome, caso você não queira. Não, eu posso falar, ele é um sponsor para cuidador de idoso. Ah, que legal. É bom que você já tá meio que no mesmo segmento. Cuidava de criança, cuida de idoso. Isso. E você, assim, a empresa é a Bright Star. Eu tinha medo, eu confesso, que eu disse, nossa, eu não tenho experiência, porque criança, eu cuidei de criança, acho que desde que eu tinha 13 anos, cuidava dos meus primos, cuidava de vizinho, e sabe que brasileiro é assim, bem chegado com o vizinho, e só que idoso eu ficava, meu Deus, será que eu vou saber? Será que eu vou? E eu não tinha experiência. E aí eu falei para eles, na minha entrevista eu disse para eles, fui bem sincera, disse, eu não tenho experiência. A única experiência que eu tenho é que quando eu morava aqui, que eu era au pair, a mãe que eu morava, a minha host mother, ela teve que fazer uma cirurgia e quem cuidava dela era eu. Mas foi pouco tempo, foi até ela se recuperar. Então não era uma coisa profissional. Eu só cuidava dela porque eu gostava muito dela. Ela era como uma segunda mãe para mim. E eles disseram: não se preocupa, a gente vai te ensinar tudo que você precisar saber, a gente ensina. A gente faz treinamento, se você não tiver confiante, você fica tranquila, vai dar tudo certo. E realmente deu. E hoje eu amo o que eu faço. Amo. Bacana. E até hoje você tá com o sponsor? Eu tô por opção minha. Eu quis ficar com eles porque eu me apeguei demais. Na verdade, foi uma outra coincidência que aconteceu na minha vida. Eu peguei vários clientes, gostava de todos eles, eu me dava super bem. E uma cliente, eu lembro que eu quando eu cheguei, era só 1 hora que eu precisava ficar na casa dela. Era mais assim, era mais para companhia, para checar a pressão, era coisa rápida, não precisava demorar muito. E eu lembro que quando eu estava checando a pressão dela, a gente estava conversando em inglês, estava conversando, e de repente ela meteu um português no meio. Aí eu fiquei, meu Deus, será que o meu cérebro está assim, tá me pregando uma peça? Aí eu pedi para ela repetir, eu disse, a senhora falou em uma outra língua, a senhora podia repetir? Aí ela falou, me desculpa, que eu sou brasileira. Aí eu disse, eu também sou brasileira. Nossa, Roger, essa senhorinha levantou, começou a chorar, me abraçou, e eu acho que nos últimos 20 anos da vida dela, eu fui a primeira brasileira que apareceu, porque, como eu lhe disse, aqui na Virgínia é muito difícil ter brasileiros. E aí ela ligou pro office e pediu para eu ficar fixa, sabe? Para eu ficar sempre na casa dela. E aconteceu que ela e o marido dela, eles eram os tios do meu sponsor. Então, aí foi que o vínculo com o meu sponsor se estreitou, sabe? Porque eles eram os tios e meu sponsor sempre ia lá e a gente conversava bastante, e como eu conhecia muito do processo, e terminou que a gente foi criando uma relação e aí hoje estou eu aqui, mas eu continuo com eles. Bacana, show de bola. E atualmente eles estão precisando de vagas aí? Estão, né? sempre. Quais são os requisitos? Só para a galera que vai assistir isso aqui, que a gente está gravando no ano de 2024, né? Então vai saber quando que a pessoa vai ver isso aqui. Verdade. Quais são os requisitos? Quantas vagas estão precisando hoje? Nossa, são muitas vagas que ele tem.
Mas os requisitos são, precisa do inglês intermediário, ele não dispensa o inglês, e você precisa saber dirigir. Se você tiver experiência, é um plus, entendeu? Como eu fui bem sincera na minha entrevista, eu disse, eu não tenho, mas eles foram super pacientes e me ensinaram, fizeram um treinamento. Então, basicamente, os requisitos para eles hoje são esses, é o inglês e você saber dirigir. Bacana. E eles patrocinam o EB3 também? Isso, eles fazem a B3 também. Olha, que bom. Bacana. Eles fazem o EB3. E assim, para mim foi. Eu sou muito suspeita para falar desse sponsor, porque ele é muito humano. Ele é um cara assim, fora da curva, sabe? Ele se preocupa realmente com os funcionários dele. As meninas do escritório, elas sempre me mandavam, tipo, clientes. Amélia, essa fica bem perto de você, você pode? Aí eu lembro que no começo eu falava com as meninas, gente, eu não sei cozinhar, não me coloquem alguém que eu preciso cozinhar. Aí elas falavam, não tem problema, então eu vou botar você para outra pessoa, porque essa pessoa requer que você cozinhe. Então, assim, eles são muito gente boa, sabe? E eu lembro que no começo eu falava para ela, me coloca. Então, cada pessoa tem uma necessidade diferente. Eu conheci uma outra cuidadora que ela dizia, eu quero horas longas. Já eu pedi horas mais curtinhas para poder pegar vários clientes e aumentar a minha experiência, sabe? Então, eles tentam ajudar no máximo que eles podem. E me fala uma coisa, Amélia, essa vaga, assim, na época que você entrou, quanto que ela pagava, tem benefícios ou não? E quanto tempo demorou esse processo do EB3 até você conseguir o Green Card? Porque hoje em dia a gente sabe que o boletim de vistos está bem, assim, atrasado, né? São poucos vistos para muitas pessoas aplicando. Mas quanto tempo demorou o seu processo e qual que é o valor que pagava? Bom, na época que eu comecei, eu me lembro que era alguma coisa na faixa de 21 a 22 mil anual, o que ficava mais ou menos os 16 a hora, quando eu apliquei. E o meu processo, eu peguei uma parte do Visa Bulletin parado, o meu processo demorou 3 anos e 4 meses. Nesse período você ficou trabalhando na empresa. Você está até hoje na empresa, né? Não, eu estou até hoje, mas assim, eu comecei a trabalhar na empresa quando chegou o meu work permit. Entendi. E quanto tempo demorou, assim, de você sair da escola para entrar no empregador, né? Porque tem esse gap também, né? Onde você está lá estudando, aí você para de estudar e começa a entrar no empregador. Demorou muito tempo? Para mim demorou porque eu não queria, quando eu apliquei o I-140, foi junto o I-140, o I-485 e eu não deixei a escola, eu continuei ainda a escola por uns 6 meses. Alguns advogados falam que se você tiver com o I-485 pendente por mais de 6 meses, você poderia deixar a escola, ou quando o seu work permit chegar. Quando o work permit chegar, então automaticamente você tem que ir para o seu sponsor, porque ele passa a ser sua prioridade. Só que no meu caso, o work permit demorou muito, muito, muito. E aí, quando fez 6 meses que eu tinha aplicado o meu I-485, que foi o ajuste de status, e coincidentemente foi quando eu fiz 3 anos de escola. Eu completei 3 anos nessa escola de inglês, e a maioria das escolas de inglês aqui da Virgínia, elas só permitem você estudar 3 anos. Então, eu não queria ir para um college, eu não queria ir para... E aí, eu falei com o advogado, como o meu I-485 estava pendente há mais de 6 meses, aí eu deixei a escola e fiquei esperando que chegasse o meu work permit. Entendi. Então, você meio que arriscou, né? Porque tem muita gente que às vezes fica com medo, né? Deixa a escola, depois não dá certo lá o negócio, aí eu perdi tudo. Só que assim, eu já tinha o I-140 aprovado, certo? Eu apliquei os dois juntos. Aí, depois de, acho que agosto, setembro, acho que uns 3 meses que não tinha saído a resposta do meu I-140, eu apliquei o prêmio. Aí, eles fizeram um update para o prêmio. Aí, com 15 dias, saiu a resposta e foi aprovado. Então, eu estava com os 140 já aprovado, o que me deixou mais tranquila. E aí, quando eu completei os 6 meses de 485 pendente, aí eu deixei a escola mais aliviada. Mas, assim, sempre aquele medinho, né? Eu, ansiosa que chegasse logo o work permit para poder eu ter uma justificativa mais plausível. E você chegou aí no Brasil, nesse período que você estava com o work permit, que tem gente que recebe o combo card, né? Autorização de viagem, tudo, mas fica com medo de ir no Brasil ou não. Você chegou aí? Eu fui. O que aconteceu? As minhas filhas são
duas crianças, pra você ter ideia. Hoje tem 6 e a outra tem 9. Elas receberam o work permit primeiro do que eu e meu marido. É só para o pessoal ter uma ideia que a imigração ela é meio assim, não tem padrão, ela é meio confusa, certo? Então as meninas receberam o work permit e eu, mas e eu? Como é que eu vou trabalhar, entendeu? Como é que eu e meu marido vamos, teoricamente, teria que ser primeiro a gente. Mas não, as meninas receberam o work permit e elas não receberam a permissão de viagem, certo? Então, acho que mais ou menos uns 3 meses depois que as meninas receberam não, acho que foi mais um mês, mais ou menos, depois que as meninas receberam o work permit, a gente teve a entrevista agendada. Então, a gente foi para a entrevista e eu não tinha ainda o work permit. E aí, na entrevista, eu lembro que eu perguntei para o agente de imigração, eu disse, as minhas filhas receberam o work permit, eu não recebi. Aí ele disse, mas como assim você não recebeu? Aí eu disse, pois é, eu não recebi. Aí ele disse, me dê o número. Aí eu passei para ele o protocolo, ele disse, você aplicou todos juntos? Eu disse, sim, aplicamos todos juntos. Ele entrou lá, deu uma olhada, ele disse, realmente, você aplicou, mas não sei por que não saiu ainda. Então, nem ele sabe. Então, eu disse, bom, eu até brinquei com ele, eu posso botar elas para trabalhar, porque o work permit elas já têm. E aí ele riu, a gente, né, brincou e tal. Mas quando eu fiz a entrevista, para você ter ideia, foi 29 de junho de 2022. E aí o Visibility estava parado. E a gente não conseguiu, apesar de ter feito a entrevista, estava tudo ok, mas ele disse, agora a gente vai ter que aguardar o Visibility. Então, depois da entrevista, eu acho que uns 3 meses depois, chegou o meu work permit. E aí, quando chegou o meu work permit, ele veio com a permissão de viagem. Aí eu digo, mas agora eu não posso viajar porque minhas filhas não têm permissão de viagem. Bom, mas assim que eu recebi, eu entrei em contato com o meu sponsor e, para você ter ideia, quem me liga? O dono, o CEO, ele é assim, ele faz parte de tudo, ele quer estar por dentro de tudo. Então, ele me ligou, o Daniel me ligou, pediu para marcar uma reunião comigo e fazer o treinamento. E aí comecei a trabalhar. Só que aí, ele é muito gente boa, porque eu já tinha, todo final de ano, eu vou para Califórnia para passar o Natal com minha irmã. E quando o meu work permit chegou, foi final de outubro. E eu já estava com a passagem agendada. E aí, eu disse para ele, agora eu quero começar a trabalhar, mas tem um empecilho, eu tô com uma viagem marcada de 15 dias na Califórnia. Aí ele disse, não tem problema, você pode começar a trabalhar agora ou quando você voltar. O que você prefere? Aí eu disse, não, eu começo agora. Comecei a trabalhar, depois dei uma pausa, que eu fui para Califórnia, voltei e aí continuei trabalhando. E aí, nisso, nada da permissão de viagem das minhas filhas. E aí, isso começou a me incomodar, porque eu disse, gente, eu tô com a permissão de viagem, meu marido também, querendo ou não, ela vinha com um tempo curto, que era de 2 anos, e eu disse, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, eu comecei a mandar mensagem para a imigração, entrar em contato com eles, eu tô com um processo que já passou do tempo, né, do processing time, já foi, tá fora do período. E aí eles pedem que você espere 30 dias. E aí eu não tive resposta. E aí depois eu fiz um outro. E aí mais 30 dias não tive resposta. Aí foi quando eu entrei em contato com a outra parte da imigração. Acho que com menos de 20 dias eles me responderam. E as meninas tiveram a permissão de viagem aprovada. E eu me lembro como hoje, que assim, eu vi pelo aplicativo que estava aprovada. Quando eu vi que estava aprovada, eu disse... agora, comprei a passagem para o Brasil. Só que o documento não estava chegando na minha casa. E eu digo, meu Deus, eu comprei uma passagem para, tipo, uns 8 dias depois. E o documento nada de chegar na minha casa, nada de chegar. E eu digo, meu Deus, eu não tenho como viajar sem essas crianças terem o parou, né? E aí foi quando eu me liguei que todos os meus documentos estavam chegando no advogado. E aí eu entrei em contato com o advogado e fui lá buscar ver se estava lá, né? Eu fui de manhã, meu voo era à noite, pra você ter ideia. E eu fui lá, cheguei lá, ela disse, deixa eu ver se eu acho, mas pode ser que esteja no P.O. Box. Aí ela foi vasculhando lá os papéis, aí eu vi a fotinha das minhas meninas, eu disse, é essa? E aí a sorte que tava lá, os 2 parou. E com a viagem embarcada. E a viagem era de noite, pra você ter ideia. E aí eu peguei os documentos das meninas e fomos pro Brasil. E graças a Deus, assim, a gente não teve nenhum problema. Eu e meu marido, a gente entrou com o work permit, que tinha a permissão de viagem. Caiu na salinha ou não? Caiu na salinha? Sim, a gente tem que ir para a salinha porque é quando eles cadastram que você entrou no país com uma outra forma, que é o parou, né? Que é o documento de viagem. Eu não entrei com nenhum visto de estudante, por exemplo. Então, você tem que ir para a salinha para eles fazerem o cadastro de que você entrou no país com o parou. E aí, a gente foi para a salinha, foi super rápido. Eles carimbam o documento das meninas, carimbam o passaporte e a gente entrou. Foi bem
Foi bem tranquilo. Você mencionou que você participou de uma entrevista do EB3, né? E tem alguns casos de pessoas que eu até já entrevistei aqui no canal que receberam green card sem entrevista. Como que é essa entrevista do EB3? É muito difícil, não? Não, eu achei tranquila. Eu também tinha conhecido, acho que em 2022, foi o ano que muita gente recebeu o green card sem entrevista. Inclusive, teve pessoas que tinham começado o processo um ano depois do meu e receberam o green card, tipo, com 14 meses, 15 meses, e o meu continuou. Então, só para a pessoa ter ideia que não é porque você começou primeiro que o seu green card vai chegar primeiro. Infelizmente, não acontece assim. Mas a gente teve, sim, entrevista agendada. Foi tranquilo, apesar de ter sido longa. Quando a gente chegou, ele queria iniciar comigo, porque eu acho que alguns agentes de imigração, eles estão mais acostumados com o visto o green card por casamento. Então, eles fazem a entrevista separados. Só que o green card por trabalho, teoricamente, ele tem que ser feito a entrevista todo mundo junto, porque ali você tem um aplicante que vai trabalhar e tem os dependentes. Então, ele queria começar comigo e depois fazer com as crianças, porque ele disse, deixa as crianças mais à vontade com o seu marido e a gente começa com você. Aí eu disse para ele, mas o meu marido não tem inglês ainda. Aí ele parou e disse, então vamos botar todo mundo para dentro. Então vamos entrar todo mundo. Então entramos nós 4. E ele fez todas as perguntas que estavam no meu I-485. Ele vai confirmando todas, tipo, o seu nome, a sua data de nascimento, o seu endereço, todas as perguntas ele me fez. Ele também me perguntou como eu descobri a vaga, se eu já estava trabalhando, só que eu disse para ele, eu não tenho work permit ainda. Ele me pediu meus I-20s, e aí logo depois ele pediu para fazer a entrevista com o meu marido, só que eu como tradutora. Então, ele permitiu que eu fosse a tradutora. Eu lembro que ele até fez uma brincadeira. Eu vou imprimir aqui, eles têm um documento lá, ele disse, a gente ama papel. Eu disse, eu já percebi, porque tudo deles é papel. Ele imprimiu um papel e pediu para eu assinar como eu sendo a tradutora do meu marido. E aí, ele começou a, de novo, fazer todas as perguntas que tem no I-485 para o meu marido. E aí, o meu marido respondia em português e eu traduzia para ele. Isso foi que demorou, porque eu não achava que ele ia fazer todas as perguntas, sabe, que tá ali no documento, mas demorou 1 hora a minha entrevista. Mas foi bem tranquila, ele era super gente boa, assim, em momento nenhum ele me perguntou nada assim que eu pudesse me comprometer, ele me perguntou como foi a vaga, ele me perguntou também, acho que as pessoas têm muito medo de como você se manteve aqui, ele também me perguntou, só que antes de a gente vir, a gente tinha vendido um apartamento, tinha vendido 2 terrenos, eu expliquei para ele só fazia anotar e depois do final ele disse, agora você vai ter que aguardar o Visa Bulletin. E aí a gente ficou 1 ano e meio, eu acho, aguardando o Visa Bulletin. Depois da entrevista, o meu green card chegou depois de 1 ano e meio. Nossa, 1 ano e meio esperando. E você, será que foi aprovado? Eu tava com medo que eu tivesse outra entrevista, porque demorou tanto. Uma das grandes dúvidas das pessoas que fazem o processo do EB3, né, quando existe uma contratação de advogados ou uma agência do tipo, se eles questionam isso na imigração, se tem algum problema ou não, né? Quando você falou sobre como encontrou a vaga, acredito que você deve ter mencionado isso. Teve alguma questão em relação a isso ou não? Não, ele só me perguntou como eu encontrei a vaga, eu falei que foi online e levei o contrato, mas ele não me pediu, falei que tinha os custos do advogado, ele também não me questionou muito. Nesse processo de EB3, quanto que você gastou, assim? Porque tem os custos do advogado, tem a questão de taxas também, quando soma tudo, assim. Quanto que você gastou na época, né? Porque a gente tá falando lá no passado. Roger, eu acredito que foi na faixa, não me lembro agora, mas eu tenho 3 dependentes, então eu acredito que foi entre 16 a 18 com os meus dependentes. E valeu a pena? Com certeza. Tá até hoje no entregador? Sabe o que eu fiz as contas? Eu lembro que na época, quando você falava assim, para quem acabou de chegar, e você fala assim, $18 mil, você faz, meu Deus. Mas sabe qual foi a conta que eu fiz? Eu era estudante e eu pagava 6 mil por ano como estudante. Então eu disse, 3 anos como estudante vai ser o valor do meu processo, sabe? E o visto de estudante, ele não lhe garante nada. Ele é só o visto, você tem que ficar ali, renovando. E tem aquela chatice de que se você renova o seu I-20 por 1 ano,
você tem que renovar a sua drive license por um ano. Então, todo ano eu tinha que renovar a drive license, todo ano renovar o I-20. Então, eu fiz, pode ser um valor elevado? Pode, mas esse valor volta pra gente quando você começa a trabalhar. E, assim, só o fato de sair do visto de estudante, né, eu cumpri o que eu queria. Eu queria os 3 anos de gramática, eu queria aprender melhor o inglês. E aí, eu consegui os 3 anos e depois veio a parte do Green Card. Então, eu acho que valeu a pena. Se custasse mais, eu acho que eu pagaria, porque só quem é estudante aqui sabe como é difícil. É um visto bem... que você não pode trabalhar, você não pode fazer muita coisa, né? E me fala uma coisa, Amélia, nesse período morando aqui nos Estados Unidos, quais são os pontos positivos e os pontos negativos que você enxerga da vida aqui, principalmente hoje que você tem Green Card? Bom, o negativo, sem dúvida, é a saudade da família. Sem dúvida. Eu acho que... eu não sei se tem um outro negativo, porque a gente se encaixou muito bem aqui, né? Meu marido ama, minhas meninas também. E o positivo, é tudo. As meninas têm educação de qualidade, é o que pra gente importa. A gente consegue, né, viver tranquilamente, segurança, relacionamentos. Hoje eu tenho um relacionamento muito bom com o meu trabalho, com a minha vizinhança, com meus amigos. Então, eu acho que esse país trouxe muita coisa boa pra gente. Bacana, isso aí. E pra galera que tá assistindo, assim, que quer fazer esse processo que você fez também, né? Que você tem uma história bem bacana. Você começou como au pair, aí foi lá, teve visto negado, tentou de novo, aí depois conseguiu, teve o apoio da família, né? Por isso que é bacana quando a gente faz um bom trabalho, que olha só, né? A gente é recompensado lá na frente, né? Esse apoio que a família te deu foi primordial. Mas pra galera que quer trilhar esse caminho que você fez, né? Pra chegar até o Green Card, seja pelo EB3 ou pelo outro caminho, o que você falaria para essas pessoas? Eu acho que é paciência acima de tudo. Eu acho que você tem que, né? Às vezes parece ser algo que vai demorar bastante, mas vai passar. A gente achava que o nosso processo ia ser 1 ano e meio. 1 ano e meio a gente tá pronto. E não é do jeito que a gente quer, porque às vezes a gente não tá pronto para aquela situação, entendeu? Acho que Deus faz tudo certinho, tudo no tempo certo. E a gente é muito apressada, a gente quer tudo muito rápido, né? E assim, a minha relação com o meu sponsor é uma prova disso, né? Quando eu comecei o processo, eu morria de medo, eu dizia, meu Deus, o que é que vai acontecer? Eu vou chegar na casa da família, eu não sei cuidar de idoso, mas é tão simples, sabe? Se você é só conversar, tem muitos clientes que eu tinha que era só companhia mesmo, era só sentar e conversar e era um momento tão gostoso, e eu me dei tão bem com o meu sponsor que eu sou a única, pra você ter ideia, eu sou a única brasileira dessa empresa, a única. E aí ele gostava muito de mim, ele gosta muito de mim. E ele, uma vez conversando comigo, ele disse: você não conseguiria outras pessoas iguais a você para mim, não, porque eu preciso. Aí eu disse: eu posso te ajudar, com certeza. E aí ele me colocou como a recrutadora dele, oficial, assim, exclusiva, é só para brasileiros. Se alguém tem interesse por essa vaga que eu fiz, só através de mim. Então, ele disse, porque você conhece, você já sabe qual é o trabalho, você sabe como eu gosto das pessoas, e você poderia fazer tipo um filtro para mim, né? Ver se são pessoas que... Porque ele é tão, assim, humano, que ele não vê só, ok, eu quero uma pessoa que vai trabalhar para mim. Ele não vê apenas isso. Ele vê, eu gosto de fazer, ele pessoalmente faz a entrevista, ele tem inúmeros funcionários que poderiam fazer, sabe? Mas ele prefere fazer a entrevista só ele mesmo, porque às vezes tem as meninas que ajudam ele, mas ele diz, eu preciso olhar aquela pessoa nos olhos e ver se ela vai ser um bom cidadão para o meu país. Porque eu passando o green card para ela, eu tenho um pouco de responsabilidade, entendeu? Então, eu quero ver se aquela pessoa vai, daqui a, sei lá, 5, 10 anos, se tornar um bom cidadão para o meu país. E isso daí foi o que me encantou muito, porque eu tô vindo como mãe, com filhos, e a gente tem aquele, né, se você quer morar num local que as pessoas tenham cuidado de quem está entrando. A gente sabe que a imigração hoje está uma bagunça, e você tem um sponsor que tem esse cuidado, para mim, sabe, foi o que chamou muita atenção nele. Então, hoje eu trabalho com isso, entendeu? Hoje ele me chamou para ficar fazendo o recrutamento. Ele gosta muito de brasileiras, a brasileira, ela é muito calorosa, ela gosta de conversar, sabe? Ela tá pronta para tudo, então ele tá disposto a contratar brasileiros. Ele disse, Amélia, quantos você conseguir me conseguir, eu tô disposto, entendeu? E se alguém interesse, né? Eu estou aqui para ajudar, eu posso né, apoiar, tipo, instruir como seria a entrevista, eu posso instruir como será o trabalho, porque apesar de tudo eu ainda faço, eu
não quero deixar eles. Eu fiz uma promessa para eles, eu só vou sair depois que o último dos tios dele se for. Então, vou estar por aqui por um bom tempo. Tá certo. E aí ele está preferencialmente buscando pessoas que já estão nos Estados Unidos, ou ele também pode fazer o processo consular do Ele Brasil? faz consular. A única coisa que ele disse, eu acho difícil consular no Brasil, porque lá a gente não tem a língua, não tem o costume de aprender o inglês, né? Mas hoje mesmo já tive entrevista com uma menina que ela mora no Brasil e o inglês dela é perfeito. E eu tenho quase certeza que eles vão... Eu tive a entrevista com ela hoje e eu acho que ela vai passar na entrevista do sponsor. Então, pode ser consular, pode ser ajuste, ele só quer que seja uma pessoa que seja paciente com idosos, seja carinhosa e que tenha um inglês e que saiba dirigir, porque às vezes você precisa sair para fazer compras para o idoso ou levar ele no médico, essas coisas. Então, depois dessa entrevista aqui, pode ter certeza que vai chover de mensagem aí para você. Ah, que bom, porque eu sou muito grata a ele, entendeu? Por tudo que ele fez por mim. Eu disse a ele, eu vou ser grata a você por resto da vida. Então, se eu puder, o que eu puder lhe ajudar, pode contar comigo. Então, estou aqui para isso. E para entrar em contato com você, quem tiver interesse nessa vaga, né? E quem sabe conseguir um futuro green card, mas também tem um trabalho ali para ser feito também. Como que faz para entrar em contato? É um trabalho lindo, Roger. Eu amo esse trabalho. O telefone é 202-643-0590. Tá Aí você vai ver a logomarca da Zion, que é a minha empresa, que eu faço o recrutamento para ele. E pode pedir para as meninas falarem comigo e a gente agenda. Tá certo. Tem que colocar mais um. Então o editor vai colocar aí na tela. Mais um daqui dos Estados Unidos, 202-643-0590. Beleza. Aí fala assim, eu vi lá na entrevista do Roger, pra gente saber quantas pessoas entraram. Isso, exatamente. Fala que veio da entrevista do Roger, já vou saber que veio por aqui e que a minha voz está chegando em várias pessoas, né? Porque eu prometi para ele, eu vou conseguir pessoas boas para você, porque você acredita que é difícil o americano se candidatar? Não, eles não gostam? Por que eles não gostam? Bom, o americano, ele gosta... Pra você ter ideia, eu fui au pair e eu cuidava de duas meninas que hoje estão moças. Uma delas eles gostam de trabalhar em shopping, em office, tipo, mas... Não sei, eu acho que o trabalho, assim, o trabalho mesmo, né? Botar a mão na massa e tal, eles não gostam muito, então eles não têm muitos candidatos americanos. É muito difícil os americanos se candidatarem. E é isso que ele diz, eu amo... O meu chefe fala, eu amo imigrante, meus avós são imigrantes, eu acho que esse país precisa muito de imigrante que queira, né, trabalhar. E teve uma época que eu até conversando com ele, ele queria desistir do EB3, de fazer EB3, porque ele disse, o departamento de trabalho fica empacando, o departamento de trabalho está cada vez mais demorado, a imigração, eu não vou fazer mais isso. E aí eu lembro que eu fui levar os tios dele na fazenda para visitar ele. E aí eu disse, Day, não faz isso não, porque você ajuda tantas pessoas, sabe? E assim, é resiliência, é paciência, tem que ter paciência. Tanto você que precisa do funcionário, quanto eles que precisam do documento, que querem vir para cá, né? Que querem ter uma vida legal. Vai dar certo. Só confia, né? Espera. E ele esfriou a cabeça e disse, não, vamos continuar. E ele segue continuando. Já tem alguns anos que ele tá fazendo o processo. Ele tem muitas filipinas, tem muitas meninas da Filipinas, só que eles estão com um backlog bem maior, né? Do que o nosso. Então, é o que eu digo, às vezes a gente não pode reclamar, Roger, porque tá aí. Eu tenho uma conhecida coreana que o processo de EB3 dela durou 10 anos. 10 anos. E ela esperou e hoje tá aqui. Esperou e só entrou no país com 10 anos. Olha. E é o EB3 Unskill, né? Uhum. É o Unskill. Ele vai começar, provavelmente no futuro breve, ele vai começar com o Skill, que aí seria para enfermeiras, que a gente também precisa de enfermeiras. Show de bola. Então é isso aí. Bom, pessoal, então essa foi a entrevista de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar as redes sociais da Amélia aqui na descrição desse vídeo, né? Esse vídeo está sendo gravado no ano de 2024, tá? Então não sei quando que você vai ver esse vídeo. Talvez, né, mude alguma coisa, né? Talvez mude um telefone de contato, alguma coisa. Mas qualquer coisa a gente vai atualizando aqui vocês, tá bom? Muito obrigado, Amélia, pela entrevista, né? Obrigada, Roger. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixe um comentário aqui abaixo. Se curtirem esse vídeo, deixe seu joinha, compartilhe com os amigos. Não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar as novidades. E vamos até o próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau!